Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos aqui. Todas as segundas-feiras eu quero ter um encontro aqui com vocês, onde eu estarei compartilhando alguns princípios da palavra de Deus através de ensino para que você possa aplicar no seu dia a dia, utilizando assim textos bíblicos como referência para extrair esses princípios. Então, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal para que você seja comunicado a respeito dos outros vídeos que virão. Hoje é o primeiro vídeo, então, o primeiro vídeo inicia hoje um processo de adaptação. Nós vamos adaptar aqui a melhor forma, o melhor formato, o melhor jeito, para que você consiga extrair tudo aquilo que será compartilhado com vocês aqui por ocasião desses vídeos. No vídeo de hoje, a pérola que eu quero compartilhar, hoje eu quero falar a respeito do medo e me utilizar de um texto bíblico para compartilhar algumas pérolas, alguns princípios aqui com vocês. O texto bíblico está localizado em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu não irei ler o texto, mas se você estiver próximo aí a Bíblia Sagrada, de repente você está no seu computador, abra uma aba aí, abra o texto, a referência, para que você acompanhe e para que você possa compreender visualmente, textualmente, aquilo que eu irei passar para vocês aqui. Nos últimos dias eu tenho escrito bastante coisas a respeito da crise que Abacuque viveu e que o povo de Israel viveu no tempo de Abacuque. E escrever sobre Abacuque tem me levado a algumas descobertas muito interessantes e profundas. E eu confesso para vocês que eu percebi algo que provavelmente você que esteja vendo esse vídeo já sabe, e eu nunca tinha parado para pensar. Escrevendo e lendo algumas coisas sobre a história de Abacuque, sobre a crise que Abacuque viveu, mediante a situação do povo de Israel, nós vamos perceber que, eu percebi que, na verdade, a maior oposição que a nossa fé pode enfrentar não são as dúvidas. Comumente a gente pensa que a oposição ferrenha da fé é a dúvida, né? Se fé é acreditar, então naturalmente, logicamente, a oposição vai ser duvidar. Porém, lendo sobre Abacuque, eu descobri que a maior oposição que a nossa fé pode enfrentar ou vai enfrentar na nossa jornada é o medo. O medo, ele é terrível. O medo nos paralisa. O medo arranca de nós a intencionalidade de fazer as coisas. Quantas pessoas fez algo que de repente você percebeu que não era do padrão, do perfil daquela pessoa, e de repente você pergunta por que você fez isso e a pessoa diz: ah, eu fiz por medo. De repente a pessoa não tinha a intenção de fazer, porém por medo ela acabou fazendo. O medo nos paralisa, o medo arranca de nós a intencionalidade. O medo nos impede de aprender com as experiências que a vida nos proporciona. O medo nos impede de crescer. Eu me lembro que meados de 1996, mais ou menos, 1997, quando eu tinha ali 6 anos de idade, o meu pai comprou uma bicicleta para mim, se eu não me engano, da marca Caloi. Era uma bicicleta relativamente maior do que seria uma bicicleta para a minha idade. Não tinha rodinha, não tinha aquela estrutura toda infantil para uma criança, porque a gente tinha uma estrutura de vida muito difícil. E o meu pai falou que aquela bicicleta tinha que durar no mínimo uns 15 anos. Tanto é que em 2005, mais ou menos, 2006, eu ainda tinha essa bicicleta. Paro de ferro, uma bicicleta extremamente pesada. Porém, foi nessa bicicleta que eu aprendi a andar de bicicleta. E algumas vezes meu pai me levou na praça que havia perto a praça que há, na verdade, até hoje, perto da casa que nós morávamos. E por muitas vezes meu pai tentou me ensinar. Eu caí algumas vezes e não aprendi. Eu me lembro que nessa praça tem uma quadra e ao redor dessa quadra tem uma vala de mais ou menos 30 centímetros de largura. E não me pergunte como, mas um determinado dia eu consegui entrar dentro dessa vala. E eu não aprendi. Mas um certo dia, né, alguns dias depois, meu pai estava trabalhando, eu estava sozinho em casa. Eu peguei minha bicicleta, fui até a praça e aprendi a andar de bicicleta. No mesmo dia eu empinava a bicicleta,
eu andava, subia, ficava em pé num pedal só de um lado da bicicleta. Então, aprendi no mesmo dia a fazer diversas coisas. E por que que eu aprendi? Porque naquele dia eu me propus a vencer o medo. E vencer o medo trouxe para mim nova experiência e crescimento. Então, o medo nos impede de crescer. O medo nos impede de romper. O medo nos impede de absorver coisas novas. E o medo, ele é, sem sombra de dúvidas, o maior inimigo da nossa fé. Eu falei aqui para vocês a respeito das dúvidas, e quando eu paro para pensar a respeito de dúvida, eu consigo me lembrar de que alguns grandes homens de Deus duvidaram. É o próprio Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz que Abraão riu em seu coração e questionou, perguntando se porventura ele poderia, já velho, gerar filhos. E a sua esposa também, já velha, se eu não me engano, com mais de 100 anos de idade, poderia gerar filhos. Então, uma semente de dúvida começou a brotar no coração de Abraão. E Abraão, ele é o patriarca da fé. Abraão, ele quando foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, o autor aos Hebreus diz que ele creu que ainda que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Porém, essa semente de dúvida que brotou no coração de Abraão não foi suficiente para enfraquecer a sua fé. Isso está lá em Romanos, capítulo 4, do 19 ao 22, onde na conclusão desse texto a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Então não foi suficiente para enfraquecer a fé de Abraão. Porém, muitas vezes nós temos a nossa fé enfraquecida pelo medo. João Batista, aquele a quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém era igual a ele. Quando foi preso, ele duvidou. E mandou mensageiros perguntar para Jesus. Olha, pergunta para ele se ele é mesmo aquele que havia de vir ou deve esperar o outro. E detalhe, esse mesmo João Batista é aquele que disse, olha, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas eis aí um que é mais poderoso do que eu, onde eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas no momento em que ele estava preso, ele duvidou. Então, grandes homens de Deus ao longo da sua história duvidam. E a dúvida, ela é fácil de ser resolvida, de ser sanada, a dúvida é fácil de ser respondida. Tomé, que ao longo da história é conhecido por causa da sua dúvida, por causa da sua falta de fé, a gente percebe que ele teve a sua dúvida sanada quando Jesus apresentou evidências da sua ressurreição. E com isso eu não estou dizendo que a dúvida não seja um problema, tá? Não me interprete mal. Eu não estou dizendo que a dúvida não seja importante. Mas eu estou dizendo que o medo é terrível. Por quê? Porque Pedro, no texto aqui que eu separei para nós vamos ver que quando Pedro começou a ter medo, andando por cima das águas, ele começou a afundar e teve que clamar pedindo ao Senhor para que o socorresse. Enquanto Tomé duvidou e teve a sua dúvida sanada, Pedro, mediante ao medo, quase morreu afogado. Por quê? Porque o medo mata. Você está anotando? Então anota aí. O medo mata. O medo mata projetos. O medo mata sonhos. O medo mata casamentos. O medo mata viagens. Quantas pessoas deixam de viajar para o lugar dos sonhos por causa do medo? Quantas pessoas permanecem hoje em uma empresa que de repente não está feliz, que a sua saúde mental e emocional está indo embora, e essa pessoa tem uma inteligência, tem uma capacidade, tem tudo que precisa para poder abrir o seu próprio negócio, tem um recurso financeiro, porém muitas vezes não abre por causa do medo, porque o medo mata. E nós precisamos entender que o medo ele é uma reação natural do nosso ser. É uma resposta emocional e fisiológica. Então, embora o medo mata, eu não quero que você espiritualize o medo ao ponto de dizer que o medo é diabólico ou o medo é satânico.
Mas você precisa entender que o inimigo da nossa fé, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele por muitas vezes se utiliza do medo que há em nós, ele fareja o medo que há em nós para tentar nos parar, para tentar nos bloquear, para fazer com que nós não vivamos os nossos sonhos, os nossos projetos e principalmente aquilo que Deus tem para nós. Então você precisa entender que não viver os seus sonhos e objetivos e projetos, não viver o seu propósito, não viver a chamada que Deus tem para você por causa do medo, não é vontade de Deus, é vontade do diabo. O diabo, sim, tem a vontade que você não viva aquilo que Deus tem por causa do medo. E ele vai se utilizar do medo. O medo é natural para preservar a vida. O medo é um recurso natural nosso para que a gente preserve a vida. Porque uma vez que você, quando criança, colocou o prego lá na tomada, tomou choque, aquilo mexeu com você, gravou em sua memória, e a partir de então você criou um medo daquilo ali e nunca mais você fez. Porém, existem medos que precisam ser vencidos. Existem medos que você precisa triunfar sobre ele. Existem medos que você precisa romper, porque se você não romper, vai matar os seus sonhos, vai matar os seus projetos, vai matar o propósito de Deus na sua vida. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, é um texto que Jesus ele caminhou por sobre as águas, por cima das águas, durante a tempestade e durante o vento contrário. E ele é um texto propício para que eu possa trazer para vocês algumas pérolas aqui, alguns princípios mediante esta temática do medo, para que você triunfe, para que você vença o medo. O versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A palavra ordenou aqui, ela vem do grego anakazô, e significa mandou, obrigou, constrangeu, forçou. No grego, esse texto, ele está mais ou menos assim. E imediatamente Jesus constrangeu os discípulos a embarcarem e seguirem à sua frente, para o outro lado, até que despedisse a multidão. Ou seja, Jesus de fato, ele constrangeu, ele mandou, ele ordenou os seus discípulos que seguissem adiante, que fossem à frente, que seguisse para a frente. Às vezes Deus nos ordenará, nos obrigará a seguir em frente. Porque tudo geograficamente, porque tudo de alguma forma quer nos fazer estar presos àquele momento. Mas Deus nos obriga a seguir em frente. E nós vamos ver que o medo de Pedro vai se manifestar a posteriori, mediante a tempestade e toda a situação. Nós vamos ver que mediante a isso, o medo, nós podemos entender essa verdade. O medo, por muitas vezes, será instrumento do diabo contra nós, quando ele perceber que o Senhor está nos direcionando a seguir em frente. Anota isso aí. Anota isso aí. O medo, por muitas vezes, será instrumento do diabo, ou seja, o diabo usará o medo para nos parar quando ele perceber que Deus está nos conduzindo para a frente, para seguir em frente. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós está à frente. Aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós está na frente e não lá atrás. O Senhor quer que nós sigamos em frente. Quando você lê a Bíblia, as histórias dos heróis, dos grandes homens que Deus levantou, você vai perceber que Deus os chamava por aquilo que eles realizaria, faria ou alguma coisa ligado ao seu futuro. Quando Deus aparece para Gideão, quando o anjo do Senhor conversa com Gideão, os irmãos, os amigos vão perceber que o Senhor disse: Gideão, valente e valoroso, o Senhor é contigo. Peraí, Gideão
Israel estava num contexto de opressão. Gideão estava malhando trigo no lagar justamente para fugir, para não ser visto. E o Senhor chama ele de homem valente e valoroso. Por quê? Porque Deus o levantaria como de fato um homem valente e valoroso para aquele tempo. Então o Senhor nos chama mediante aquilo que ele estabeleceu para nós no futuro. Porque o Senhor não é limitado ao presente, muito menos ao nosso passado. E caminhar em direção ao futuro é caminhar em direção àquilo que Deus estabeleceu para você. E por isso o diabo quer usar o medo, porque ele sabe que o Senhor quer que você siga em frente, porque à frente de você está aquilo que ele estabeleceu. À frente de você está os planos que ele designou. À frente de você está os projetos que ele tem para a sua vida. Anote isso aí. Toda vez que você caminhar em direção ao que Deus tem para você, que está lá na frente, que está no futuro, o diabo se utilizará do seu medo para tentar te parar, para tentar bloquear o que Deus tem para você, para tentar impedir os projetos que Deus tem para você. Só que Jesus aqui disse para eles segui-lo, para eles seguirem à frente, para eles irem à frente. Isso é uma ordem, isso é um direcionamento, isso é uma palavra liberada, isso é uma palavra decretada. E mais à frente Pedro vai temer. Então você precisa entender, o medo ele não pode ser maior do que aquilo que o Senhor já decretou ao nosso respeito e ao nosso futuro. O medo não pode ser maior do que os planos de Deus para a nossa vida. Diego, quando o medo começa a ser prejudicial para mim? Quando você deixa de caminhar na palavra, viver a palavra, estar no ambiente que Deus quer que você esteja. Deus quer que você fale para multidões, mas você não fala por causa do seu medo. O Senhor já disse que quer te usar através de empresa, através de negócios, para propagar o evangelho, para abençoar vidas, para transbordar na vida de outras pessoas. E você tem capacidade, mas você não faz por causa do medo. Quantas coisas o Senhor já estabeleceu e já disse, e você está deixando de fazer por causa do medo. O medo não pode ser maior do que a palavra que Deus decretou para nós, do que a palavra que Deus decretou ao nosso respeito, do que a palavra que já foi liberada. E aí vocês conhecem a história. A Bíblia diz que os discípulos foram, entraram no barco, Jesus despediu a multidão, depois de ter despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar, e ali na quarta vigília, entre as 3 da manhã até as 6 da manhã, salvo engano, Jesus ele desce do monte da oração, e quando ele desce, a Bíblia diz que os discípulos já estavam sendo assolados pela tempestade, porque o vento era contrário. Já estavam cerca de 5 quilômetros de distância e o vento era contrário. E aí, nesse contexto, Jesus se direciona até eles e vai até eles como? Caminhando por cima das águas. Eu amo isso aqui porque mediante a geração fast food que nós vivemos, a geração que quer tudo palpável, que quer tudo rápido, que quer tudo, quer ter certeza de tudo, quer ter pressa com tudo. Talvez alguém ao ler isso aqui possa pensar, não, Jesus tinha que descer correndo. Ele tinha que ir em direção aos discípulos correndo, porque o vento era contrário, o barco vai afundar. Mas a Bíblia diz que Jesus vem caminhando por cima das águas. Por quê? Porque a tempestade que possa te causar medo, o vento contrário que possa despertar medo em você, ele não desestabiliza Jesus ao ponto dele correr no desespero. Jesus não entra em crise quando em crise nós estamos. Anote isso aí. Jesus não entra em crise quando em crise nós estamos. O seu medo não traz medo ou não coloca medo em Jesus. As situações que colocou medo em você não colocaram medo em Jesus. Jesus não é um personagem do seriado do Chapolin Colorado que, mediante a tempestade que você está enfrentando, o vento contrário que está soprando, ele vai colocar a mão na cabeça e vai dizer: ó, e agora? Quem poderá nos defender? Não. Jesus se mantém tendo controle de toda a
situação. Por isso ele vem caminho, porque nele não há desespero. Ele não se desespera com os nossos desesperos. Anote isso aí, Jesus não se desespera com os nossos medos. E perceba que a ferramenta aqui que causou medo nos discípulos foram a tempestade e o vento contrário. Você precisa identificar aquilo que está intensificando, aumentando ou te causando medo, para que você coloque nas mãos de Jesus, para que você entregue ao Senhor, a fim de que Ele se revele a você caminhando por cima das águas e mostrando, ó, a tempestade que te aflige não me aflige. O vento que bagunça com você, ele não bagunça comigo. Eu tenho o controle de toda a situação. E caminhando aqui para o final, vocês vão perceber que, mediante toda essa situação, quando os discípulos ficam temerosos, pensando que era um fantasma, a Bíblia diz que Jesus fala: não, fiquem tranquilos, não temas, não tenham medo, sou eu. Pedro diz: se és tu, me manda ter contigo andando sobre as águas. E aí nós entramos aqui no ápice da história. Pedro vai até Jesus, porém a Bíblia diz que, ouvindo ele o vento, teve medo e começou a afundar. Quer ver? Isso aqui tá aqui no versículo de número 30. Mas, melhor, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. O medo é um recurso natural. Não concentre o seu foco e as suas forças diretamente no medo, mas faça uma análise daquilo que está te causando medo. Procure saber o que de fato está intensificando o seu medo. E aí, quando você encontrar o que está te causando medo, não tente resolver na força do seu braço. Vá para o clamor, como Pedro disse para Jesus: Senhor, salva-me. Entrega o seu medo e clama ao Senhor. Eu vou parar por aqui porque senão vai ficar uma hora aí de pérolas para a vida diárias, mas eu espero que você tenha anotado. A conclusão do texto, vocês sabem, Jesus pega Pedro pela mão, levanta ele e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? A dúvida que veio decorrente do medo. E Jesus acalma a tempestade, então eles se aproximam, adoram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você não precisa se entregar ao medo ao ponto de sucumbir pelo medo, porque na sua trajetória, na sua viagem, o Filho de Deus está conduzindo você e a palavra já foi liberada. Espero que você tenha uma semana abençoada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Segunda-feira que vem temos um novo encontro aqui com mais um vídeo para vocês. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.